Bem, gente, tudo bem? Que bom estar com vocês hoje mais uma vez. Tá sobrando um pouquinho, Rafa, pode cortar ali o retorno. E eu estou muito feliz aqui de estar mais uma vez com vocês. Temos aqui mais um tempinho. Eu queria compartilhar uma palavra com você nessa noite. Nós temos falado sobre santidade, sobre a beleza da santidade, né? Eu quero continuar nessa mesma temática com você hoje, né? Hoje nós vamos ler o texto de Romanos, capítulo 12, e eu quero falar hoje com você sobre um fruto da santidade, né? Quando começamos a viver de maneira santa, ou seja, ser santo é aquela consciência de que nós somos separados. Quando nós começamos a viver desta maneira, qual é o fruto que é gerado? Na semana passada nós falamos sobre os benefícios, não é verdade? E nós concluímos que o maior benefício que nós podemos ter de uma vida santa é o próprio Deus. O maior benefício de uma vida de santidade é ter relacionamento com Deus. O maior benefício da vida de santidade não é receber algo em troca de Deus. Porque Deus ele tem prazer em abençoar os seus filhos e filhas. Somos abençoados e recebemos e desfrutamos disso porque somos filhos. Mas a santidade, a santificação, quando eu e você escolhemos viver uma vida santa, nós desfrutamos da única coisa que nós não podemos comprar em nenhum outro lugar, que é o relacionamento com Deus, que é ouvir a sua voz. Então nessa noite eu quero compartilhar com você sobre o fruto da santidade, né? E quando a gente fala de santidade, o que santidade significa? Santidade é ser separado para alguma coisa. Nós temos repetido isso constantemente aqui, né? E hoje eu gostaria de falar com você, como eu disse, sobre o fruto, e eu queria ler com você o texto de Romanos 12. Romanos 12, no versículos 1 e 2, e eu quero mostrar para você que quando nós somos separados, quando nós vivemos essa vida separada, essa vida santa, duas coisas são afetadas, a nossa mente e o nosso coração. Queria que você gravasse isso, mente e coração. As duas são alteradas profundamente quando nós vivemos uma vida santa. E eu quero ler esse texto com você de Romanos 12, no versículo 1 e 2, eu vou ler na versão da NVI. A NVI diz assim, né, a Bíblia: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Um texto muito conhecido da gente, um texto que a gente já usou muitas vezes para falar sobre muitos assuntos. Mas nessa parte da santidade eu queria te dar essa ênfase. E o que eu quero dizer com isso? A santidade, ela ressignifica. O que é ressignificar? Ressignificar é dar novo significado. Então a santidade, a mente santa e o coração santo ressignificam, dão um novo significado a uma série de coisas na nossa vida. Ressignificam as nossas prioridades, ressignificam os nossos relacionamentos, ressignificam os nossos sentimentos. Tudo é afetado por uma mente santa e por um coração santo. Perceba, mente e coração são mudados. O que pensamos, o que falamos e o que sentimos é totalmente mudado quando nós escolhemos a santidade, quando nós buscamos a santidade. Muitos coaches hoje em dia usam esse termo ressignificar, né? E a ênfase deles é você ter uma atitude positiva diante das coisas. Olha, dê um novo significado ao seu trabalho, vá empolgado, veja o melhor. E assim, isso não é ruim, são sugestões interessantes. Mas dar novo significado é você entender que aquilo tem um propósito com o qual a gente não estava enxergando ainda. Dar um novo significado é falar, olha, este relógio sempre foi um relógio para medir horas. Agora os smartwatches, os relógios inteligentes, eles medem pressão, batimento cardíaco. Eles ressignificaram o que era usar um relógio, deram um novo significado, expandiram. Só que eles só têm um novo significado, o relógio, por exemplo, esse smartwatch, porque agora ele tem um novo propósito. O propósito não é só mais medir ou marcar as horas.
O propósito agora é poder avisar a um médico se aquela pessoa que está usando aquele relógio está sofrendo um ataque do coração, um infarto, qualquer outra coisa. Você pode ler mensagens. Então o relógio foi ressignificado quando alguém olhou para ele e falou, nossa, ele poderia fazer outras coisas do que somente marcar as horas. Quando nós temos uma mente e um coração santo, nós ressignificamos as coisas de acordo com a palavra de Deus, de acordo com o reino, de acordo com as verdades da Bíblia. Faz sentido isso para você, gente? A questão é que quando o verdadeiro segredo, o verdadeiro propósito das coisas, nós só encontramos quando o Espírito Santo revela na nossa mente e no nosso coração qual que é o verdadeiro propósito delas. Eu não posso dizer pelo que eu fui criado, só Deus pode dizer porque Ele me criou. Então nós, como filhos de Deus, quando nós escolhemos viver uma vida santa, quando nós escolhemos ser e vivemos cheios do Espírito Santo, nós começamos a atribuir novos significados às coisas do dia a dia, às coisas corriqueiras da nossa vida. Paulo, nesse texto de Romanos 12, é engraçado que ele não está falando sobre mente e coração no sentido espiritual ou no sentido de inteligência ou de emoções. Paulo está falando sobre relacionamentos. Toda a continuação do texto de Romanos 12, a partir do versículo 3 até o versículo 21, Paulo está falando sobre relacionamento. E o que eu quero dizer com você hoje é que uma mente santificada, ela ressignifica, ela dá novo significado aos relacionamentos. Aos relacionamentos com Deus, ao relacionamento uns com os outros e ao relacionamento com nós mesmos. Porque a gente não se engane, você tem um relacionamento com você mesmo. Quando você pensa as coisas sobre você, quando você reflete sobre você mesmo, o que você pensa sobre si mesmo é o relacionamento que você tem com você. Então a mente santa, ela influencia, novamente eu vou dizer isso porque isso é muito importante, ela dá novo significado aos nossos relacionamentos. Paulo fala sobre isso. Ele fala nesses 3 pontos aqui do texto de Romanos 12 que eu quero marcar com você. A primeira parte ele fala, se ofereçam como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E ele está falando aqui, está falando de adoração. Quando ele está falando de se oferecer um sacrifício, é uma decisão de se humilhar e reconhecer que tem alguém mais poderoso. Gente, oferecer um sacrifício, é que a gente não faz isso na nossa cultura, mas oferecer um sacrifício, em conexão com a cultura judaica, era você pegar o melhor, separar este melhor e sacrificar a Deus, dando um sentido. Um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É um ato de adoração. Eu reconheço, eu ser humano, trago isto, reconhecendo que existe um Deus nos céus mais poderoso do que eu, por isso eu me humilho e adoro a Ele. Somente uma mente santificada, gente, reconhece quem é o Deus Todo-Poderoso e que nós dependemos dele. Uma mente que não é santificada, ela relativiza as coisas. Coloca Deus em algumas áreas e não em outras. Faz sentido aí para você? Porque uma mente que é santa, ela reconhece Deus em tudo. E ela enxerga Deus em tudo. Enxergar Deus em tudo não é falar, nossa, passou aquele carro ali, estou sentindo que é Deus. Não é criar coisas. Ver Deus em tudo é reconhecer que Ele é soberano sobre todas as coisas. E que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Muitas vezes a gente não entende todos os caminhos, mas nós sabemos que Deus tem um propósito. Isso é uma mente santificada que tem consciência da adoração, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. A segunda parte do texto diz, não se amoldem ao padrão deste mundo. Paulo aqui está falando sobre o padrão da era, certo? A era são uma série de costumes que nós temos nos nossos dias. E perceba, gente, cada geração ressignifica alguma coisa. Tempos atrás, casamento era uma instituição sagradíssima. Era muito sagrado se casar. Quando alguém falava que era casado ou estava para se casar, a sociedade reconhecia, era uma mudança na vida, tanto daquele homem quanto daquela mulher. Era um baita de um negócio. E hoje, com alguns cliques na internet, você pode solicitar um divórcio. Os tempos mudaram, a geração mudou,
o mundo mudou e as coisas que antigamente tinham um significado agora têm outro. Namoro, por exemplo. Antigamente era cortejo. Tinha que cortejar, pedir, se solicitava ao pai da garota, e era uma coisa que os homens tinham que fazer, então acorda homem aí que está em casa dormindo aí. Ele levantava, ele ia até o pai da menina e pedia o cortejo. Ele falou, olha, eu gostaria de conhecer a sua filha, declaro as minhas intenções publicamente. E era uma coisa de tomar um sorvete e não sei o quê. Só que hoje, namorar é quase que sinônimo de sexo. É sinônimo de que, não, eu tenho que fazer um test drive para saber se é isso mesmo. Porque se eu vou casar, vou ficar o resto da minha vida, eu tenho que experimentar antes. Percebe que nem toda ressignificação é boa. Como eu disse, hoje um smartwatch, um relógio inteligente, salva vidas. Nunca ninguém pensou que um relógio, que era aqueles relógios de bolsa antigo ainda, um relógio poderia enviar uma notificação para o médico enviando uma ambulância, por exemplo, caso estivesse tendo um infarto. Mas também com as gerações, a moral vai caindo, a base bíblica das relações vai mudando, e quando a gente percebe, o que era sagrado virou algo totalmente descartável. Se entregar a Deus e render-se, como nós cantamos nessa noite, é algo assim parcial, é algo de final de semana, não é algo diário da vida. Como nós podemos encarar isso como uma mudança normal? Perceba, gente, a falta de conhecimento da Bíblia faz com que a gente sofra constantemente. A falta de conhecimento da Bíblia faz com que a gente perca os fundamentos da verdade do Evangelho e a gente substitua por qualquer outra coisa. Por isso que o cristão ele vive pela Bíblia. Então Paulo está dizendo, não se amoldem ao padrão deste mundo. E, olha, gente, volto a dizer, o tempo todo e até ao longo da nossa vida, vão ressignificar, vão mudar o significado de muitas coisas. Só que a gente tem que saber, eu vou seguir o curso deste mundo, eu vou crer naquilo que a palavra diz. Uma mente santa, preste atenção nisso, uma mente santa discerne essa mudança. Opa, está mudando para lá, mas a Bíblia diz para eu permanecer. Eu vou seguir o quê? Essa é um dos frutos da mente santa. A continuação do texto diz, mas transformai-vos pela renovação da sua mente para experimentar o que vem de Deus, para experimentar a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. E perceba isso, a maneira de experimentar uma renovação da mente é compreender e viver de uma maneira santa. Você não renova a mente fazendo pensamento positivo ou escolhendo ver a vida de uma maneira nova. A renovação da mente vem por uma escolha da santificação, a escolha de ser cheio do Espírito Santo. Eu me rendo, o Espírito Santo superabunda em mim, então eu escolho viver uma vida santa, uma vida que me afasta do pecado, uma vida onde essas coisas transbordam no meu coração, onde eu escolho viver pela palavra e então as coisas mudam. E aí então eu experimento uma renovação da mente. Gustavo, eu estou tentando renovar minha mente, mas eu não consigo, eu sempre caio no mesmo pecado, as coisas parecem que não mudam, o sentimento... presta atenção. Não tenta mudar externo antes, se dentro ainda não conseguiu mudar. A mudança interna vem pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo é uma escolha diária de nós buscarmos sermos cheios dele. Então Paulo ele fala, se ofereçam como sacrifício vivo e santo e agradável a Deus, ou seja, adorem a Deus, primeiro reconheçam quem ele é, depois não se amoldem ao padrão deste mundo. Com a sua mente santa, fiquem ligados com as coisas que estão mudando. O tempo todo o diabo está tentando colocar outro significado. O diabo tem todo o interesse da gente não falar de pureza, não falar de santidade, não falar de futuro. Por quê? Porque essas coisas, Deus tem o controle. O diabo quer que a gente fale de medo, que a gente fale de ansiedade, que a gente fale de depressão, que a gente fale de todas essas coisas. Por quê? Porque essas coisas ele tem influência, ele dá ibope.
Agora, quando nós falamos de santidade, quando nós falamos da palavra de Deus, de um estilo de vida puro, de buscar ser cheio do Espírito Santo, você vai ter travamento, você vai ter insegurança no seu coração, você não vai conseguir se conectar, você não vai conseguir conectar na célula, vai dar um monte de problema. Por quê? Porque o diabo não tem interesse de que eu e você despertemos para uma vida, um estilo de vida santo. Porque a santidade protege o nosso coração da gente ouvir as ladainhas, as mentiras de Satanás. Mas o que é ser santo mesmo, gente? A consciência de que somos separados. Eu só sei e eu só me lembro que eu sou separado quando eu leio a palavra e eu oro. Que quando eu leio a Bíblia e eu oro, o Senhor diz ao meu espírito: Gustavo, você é meu filho, lembre que você é separado. Quando nós não oramos e não lemos a palavra, é normal a gente começar a se esquecer de quem nós somos. Porque nós precisamos de alguém que sempre nos lembre que nós temos uma identidade e somos parte do reino de Deus. Mas a estratégia que o nosso Deus nos deixou é ler a palavra, é ter relacionamento uns com os outros. É fazer parte de uma igreja, fazer parte de uma família. Mas, gente, para que então a gente tem essa nova mente? Por que a gente não se amolda deste mundo? O que isso realmente vai mudar na minha e na sua vida? Né? Lembre-se, gente, que o fruto de uma mente santificada, o fruto de uma mente, de uma vida santa, é poder ressignificar as coisas. Quando eu e você temos uma mente santa, a gente não precisa ir de acordo com o bonde. Quando a gente tem uma mente santa, a gente pode ouvir de Deus o que significa as coisas. E isso está na palavra. Eu quero ler com você 1 Pedro 1,14. Nós vamos ler na versão da NVT 1 Pedro 1,14 a 16, depois 18 a 19, 22 e 23. Mas eu queria que você, antes da gente ler esse texto, você pensasse uma coisa. O que você gostaria de ver de forma diferente na sua vida? Toda vez que você pensa nesse assunto que você tem na sua vida, você sempre se aproxima nesse pensamento pela mesma forma. Ah, não vai dar, é uma impossibilidade, é difícil, isso eu não vou vencer. Quero perguntar para você, qual é o assunto que você precisa ressignificar? Esse já é um bom assunto para a célula que vai rolar daqui a pouco, depois que a gente terminar isso. Você que é líder de célula aí, já anota essa pergunta aí. O que você precisaria dar novo significado? O que você precisaria ressignificar nos seus pensamentos? O que você precisa de uma nova aproximação? Que pensamento que você precisa de uma abordagem do Espírito Santo? E agora eu quero ler o texto com você de 1 Pedro. 1 Pedro 1,14. Olha o que Pedro diz. Sejam filhos obedientes. Não voltem ao seu antigo modo de viver, quando satisfaziam os próprios desejos e viviam na ignorância. Agora, porém, sejam santos. Perceba que Pedro fala, sejam santos em tudo o que fizerem, como é santo aquele que os chamou. Pois as Escrituras dizem, sejam santos, porque eu sou santo. Olha, Pedro está falando, não voltem ao seu antigo de maneira de viver, vivam uma vida santa. A única maneira de deixar de viver uma vida do passado é escolher viver uma vida santa. Quer resultado diferente, nós temos que tomar atitudes diferentes. Não dá para fazer a mesma coisa e esperar resultado diferente, não dá. Olha o versículo 18 do texto de 1 Pedro. Pois vocês sabem que o resgate para salvá-los do estilo de vida vazio que herdaram dos seus antepassados, não foi pago com simples ouro ou prata, que perdem o seu valor, mas com o sangue precioso de Cristo, o Cordeiro de Deus, sem pecado e nem mancha. Está falando, olha, essa santidade que você tem, esse acesso à santificação, essa mente renovada, o reino de Deus foi pago pelo sangue de Jesus. Então não é algo de pouco valor, não é algo que o diabo pode retirar, foi pago pelo sangue de Jesus. Nós podemos escolher não viver uma vida santa, mas nós somos comprados por um alto preço. Por isso que eu falei na primeira mensagem dessa série, a primeira santificação que acontece é em Jesus Cristo, é Ele nos salvando, Ele nos trazendo acesso ao Pai. Então eu e você não fomos comprados por pouca coisa. E a continuação, versículo 22 e 23 diz assim, uma vez que vocês foram purificados de seus pecados, quando obedeceram à verdade, purificação vem por obediência, tenham como alvo, qual é o alvo agora, gente?
o amor fraternal sem fingimento. Olha o que uma vida santa afeta os relacionamentos. Uma vida santa faz com que eu ame o meu próximo sem fingir. Amem uns aos outros sinceramente, de todo o coração. Pois vocês nasceram de novo, não para uma vida que pode ser destruída, mas para uma vida que durará para sempre, porque vem da eterna e viva palavra de Deus. Aleluia! Vem por causa da palavra de Deus, a vida de santidade, a vida nova, a vida pura, livre do poder do pecado. Ela é uma vida eterna que flui da palavra de Deus. E tudo isso para quê? Para que ser santo? Para receber mais de Deus. Isso é pensamento de Papai Noel. Vou fazer tudo certo para receber um presentinho. Isso é Papai Noel. Deus funciona assim: se vocês forem santos, como eu sou santo, vocês têm acesso a mim. Vocês conhecem a minha vontade, vocês conhecem o meu coração, vocês têm livre acesso a mim. Essa é a beleza da santidade. Só que para a gente se aproximar de Deus, nós precisamos nos humilhar. Precisamos manter o nosso coração humilde, precisamos entregar toda a nossa vida nas mãos dele, e isso é uma grande coisa. A mente santificada faz com que a gente ressignifique os relacionamentos. A mente santificada faz com que a gente olhe para Deus, para os nossos irmãos, para a nossa família, para os nossos amigos, e até mesmo pessoas que não são cristãs, amigos que não são cristãos, de uma maneira completamente nova. Os nossos relacionamentos têm novo significado. Perceba, eu só estou falando de um assunto hoje. Eu estou falando que a santidade traz novo significado aos nossos relacionamentos. A santidade traz um novo significado aos nossos relacionamentos. Está difícil? Deixa eu perguntar para você, meu amigo e minha amiga. Está difícil relacionar com Deus? Está difícil relacionar com certas pessoas? Está difícil se relacionar? Sabe, às vezes o problema não está só nas pessoas. Está na nossa maneira de enxergar. Eu vejo muito namorado e namorada querendo alongar relacionamento. Por quê? Se o seu significado está no relacionamento, se o seu valor está no relacionamento, está tudo errado. Precisa ressignificar. Se toda a sua vida, toda a sua escolha de faculdade ou o seu trabalho está na base da aprovação, você precisa ressignificar os seus relacionamentos. Porque todo mundo, muitas vezes as pessoas vão discordar da sua ideia, mas continuam amando você. Se há muita ofensa no nosso coração, a gente está com o nosso relacionamento com Deus afetado. Porque a gente tem que entender o nosso valor principal vem de Deus e não do que as pessoas dão para nós. Perceba como a santificação, a mente santificada, renova a mente, como diz o texto de Romanos, renovar o pensamento para que experimentemos a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Isso é fruto da mente santificada. Você não faz por esforço próprio, é fruto da obra de Cristo na cruz. E para ter essa mente santificada, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Precisamos de adoração, de humildade diante de Deus. Falar, Pai, eu não sei lidar com essas relações. Eu não sei lidar com esse relacionamento. Eu tenho sim um coração ofendido, eu tenho um coração entristecido. Eu tenho barreiras com relação àquela pessoa. Eu tenho barreiras com relação ao meu passado, com o meu chefe, com a minha mãe, com o meu pai, com o meu namorado, com a minha namorada. Senhor, eu quero ressignificar essas coisas, mas eu quero olhar com os teus olhos. E fazer um parênteses aqui. Olhar com os olhos de Deus não quer dizer que tudo vai acontecer certinho. Tem que ter mudança. Muitas vezes olhar com os olhos de Deus, Deus vai falar assim, abandona isso. Muda a forma de falar. Muda este relacionamento. Termina esse namoro. Começa esse namoro. Muda a prioridade. Tudo muda quando nós temos um relacionamento com Deus. A gente vê com os olhos dele. E isso muda totalmente. Continuação de Romanos 12, nos versículos 4 a 21. Eu quero ler com você, para você ver o que acontece. Nós vamos ler do versículo 9, Romanos 9 a 21. Você vai ver o que acontece quando a gente renova a mente. Quando a gente tem uma mente santificada, olha o que acontece. Romanos 12, versículo 9 a 21, diz assim: o amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom.
Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Nunca lhes falte o zelo. Sejam fervorosos no espírito. Sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. Perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Abençoe aqueles que os perseguem. Abençoe e não os amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram, tenham uma mesma atitude uns para com os outros, não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior, não sejam sábios aos seus próprios olhos, não retribuam a ninguém mal por mal, procurem fazer o que é correto aos olhos de todos, e façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Caramba! Eu leio isso, gente, eu falo, eu quero ter essa vida. Porque essa é uma vida de humildade. Essa é uma vida onde eu não me importo mais comigo mesmo. Essa é uma vida onde eu me entrego completamente. Eu não estou reagindo mais às coisas. Eu estou vivendo de acordo com o reino, porque a minha mente santificada vê a ofensa e diz, tudo bem, meu irmão. Tudo bem. Eu não vou pagar na mesma moeda. Isso é fruto de uma mente santificada. Isso é fruto da... Porque, gente, é interessante saber isso. A humildade, ela anda paralelo com a mente santificada. E eu quero encerrar com vocês no texto de 2 Coríntios 5, 11 a 21. O último texto que eu quero ler com você, 2 Coríntios 5, de 11 a 21. A gente só pode experimentar essas coisas de Romanos 12, sabe quando? Quando a gente é cheio do Espírito Santo. É só quando a gente tem o Espírito Santo habitando em nós. É só quando nós diariamente escolhemos viver uma vida santa. Eu escolho mortificar para seguir ao Senhor. O texto de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 11 a 21, é a declaração de uma mente renovada. É Paulo como uma mente renovada declarando isso. Olha aí 2 Coríntios 5, 11 a 21. Uma vez que conhecemos o temor ao Senhor, procuramos persuadir aos homens. Porque a gente conhece a Deus, a gente escolhe persuadir. Não desistimos dos homens. O que somos, a nossa identidade, está manifesto diante de Deus. E esperamos que esteja manifesto diante da consciência de vocês. Eu sei que eu sou em Deus. Isso vai se manifestar para Deus e também vai se manifestar para vocês. Ele não está preocupado com a identidade dele, porque ele está com a mente santificada. Não estamos tentando novamente recomendar-nos a vocês, porém, lhe estamos dando a oportunidade de se alegrarem na gente. Paulo está falando, eu não estou falando que eu sou bom diante de vocês. Eu estou falando para vocês se alegrarem com a gente. Para que tenham o que responder aos que se vangloriam das aparências e não do que está no coração. Porque tem gente que fala que santidade é aparência, como Jesus falou para muitos judeus. Mas o Senhor vê o coração. Preocupe-se com o coração e não com a aparência. Olha a continuação do texto. Se enlouquecemos é por amor a Deus. Se conservamos o juízo é por amor a vocês. Pois o amor de Cristo nos constrange. Porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos. Olha isso, aqueles que vivam, não vivam mais para si mesmos. Mas para aqueles que por eles morreu e ressuscitou. De modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos, presta atenção nesse versículo, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Ainda que tenhamos considerado Cristo dessa forma, agora já não o consideramos mais. Perceba, a mente santificada, olha isso, a mente santificada enxerga as pessoas e as considera de maneira diferente. Muda até a visão como enxergamos a Cristo, a mente santificada. Ele não é mais alguém que vem e dá os nossos presentes. Ele é o nosso amigo, como diz o texto de João 15.
Somos amigos de Jesus. Versículo 17, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. A gente quer tanta coisa nova, mas a coisa nova não precisa mudar de país, não precisa mudar de emprego. A coisa nova está no Espírito Santo ressignificando as coisas para mim e para você. Você pode ficar no mesmo emprego, você pode ficar na mesma faculdade, você pode ter os mesmos amigos, o mesmo salário, o mesmo namoro, o mesmo casamento, e isso ser ressignificado, trazer um novo significado. Porque o Espírito Santo é capaz de santificar a nossa mente e o nosso coração. Tudo muda com o Senhor. Paulo, com essa mente santificada, ele tem uma nova vivência. Ele, cheio do Espírito Santo, ele está dizendo, no final do texto, ele diz, reconciliem-se com Deus. Ele está dizendo, presta atenção, gente, se reconcilia com Deus. Quer ser santo, você tenha tudo, olha, tem a mente santa, tem os dons, tudo, mas o mais importante, coloque em ordem o seu relacionamento com Deus. Porque lembra que a maior beleza, o maior benefício da santidade é poder ter um relacionamento. A mente santificada, como eu disse para você, ela ressignifica as coisas. E ressignificar é dar um novo significado. Sabe quem ressignificou as coisas? Jesus Cristo. E aqui eu encerro, tem uns 4 minutinhos. E eu queria mostrar para você o que a mente santificada faz. Olha o valor que a mente santificada dá às coisas. Mateus 5:3. Mateus 5:3, vou ler na versão da NVI. Jesus no Sermão do Monte, as multidões estão ali assentadas. Jesus olha para elas e diz, olha, eu vou dizer para vocês, quem é verdadeiramente uma pessoa bem-aventurada? Quem é de verdade uma pessoa abençoada? Quem é de verdade uma pessoa feliz? Presta atenção, eu vou te dizer quem é a pessoa mais feliz dessa terra. E aí Jesus diz, bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Jesus dá outro significado para quem é alegre. Dá outro significado para o que é alegria. Talvez essa pandemia está na sua casa, falando que talvez você está se sentindo sem propósito, sem alegria, você está tentando buscar uma motivação. Essas coisas não se encontram externamente, se encontram em Jesus Cristo, Senhor. Mas talvez eu e você precisamos ressignificar, dar novo significado às nossas relações. Dar novo significado ao que está debaixo de um discipulado. Dar novo significado sobre o que é participar de uma célula. Dar um novo significado do que é nós sabemos que temos o Espírito Santo dentro de nós. Porque se o Espírito Santo existe só para servir, tocar no culto aqui quando tem culto, ou servir na igreja, agora que a igreja está fechada, não tem para que ter o Espírito Santo? Lógico que tem. O Espírito Santo é o Senhor, é o próprio Deus, o Pai, habitando dentro de mim e de você. Por isso nós precisamos buscar ser cheios do Espírito Santo. Por isso que eu perguntei para você no meio dessa mensagem, o que você precisa hoje ressignificar? O que você precisa hoje dar novo significado? Encarar e pensar de uma maneira diferente. Eu tenho coisa na minha vida que eu preciso pensar de novo, que eu preciso que o Espírito Santo me faça enxergar como Jesus fez. Alegria não está em ter dinheiro, alegria não está em ser orgulhoso, alegria está em ser pobre de espírito. Caramba, como isso? É só o Jesus que pode explicar para a gente. Só vê e experimenta o reino de Deus quem tem a mente santificada. Só vê e experimenta o reino de Deus quem tem a mente santificada. O reino de Deus é algo que não é só no futuro, lá no céu. O reino de Deus começa dentro de mim e de você. Quando nós temos essa convicção, ele vai para fora.
Então a gente precisa aprender, meus amigos e amigas, a ressignificar as coisas de acordo com a Bíblia. Não com o que o seu amigo diz, não com o conselho do Google, não com o post de fulano. O que a Bíblia diz sobre este assunto que está no seu coração. O que a Bíblia diz sobre essas coisas que você precisa de um novo significado. Feche seus olhos. Vamos orar. Senhor, uma mente santa, Pai, é capaz de enxergar as coisas como o Senhor enxerga. Uma mente santa, Pai, é capaz de dar novo valor aos relacionamentos. Eu oro, Pai, por cada jovem, cada adolescente, Senhor, que talvez está com relacionamentos rompidos nessa noite, Pai. Quem está com relacionamento rompido com seus pais, está vivendo em constante contato com seus pais, seja com a avó, com quem quer que seja que mora na mesma casa e tem dado muito atrito, briga entre irmãos. Senhor, ajuda esses meus amigos e amigas a trazerem novo significado aos relacionamentos, Pai. De que eles vão experimentar o reino de Deus e a sua presença conforme eles se humilham, Pai, conforme eles honram as pessoas. Pai, faz isso entre nós, Senhor. Faz isso entre nós, Senhor Jesus. Nos dá, Pai, ressignifica no nosso coração o relacionamento contigo. Nós não vamos somente a Ti para receber bênçãos, nós vamos até o Senhor para desfrutar da Sua presença. Pai, nós nos relacionamos, Senhor Jesus, uns com os outros, nós honramos os nossos pais, porque os nossos dias serão longos nessa terra e porque nós vamos dar alegria aos nossos pais, Senhor. Pai, nós queremos ressignificar o relacionamento com os nossos irmãos, Pai, para que a gente sirva a eles, para que eles saibam que eles sempre têm um porto seguro dentro da própria casa, dentro da família. Senhor, que a gente ressignifique, Pai, os nossos relacionamentos com aqueles ainda que não conhecem a Ti. Porque eles estão andando sem significado na vida deles, Pai. E eles precisam ser apontados para o caminho, a verdade e a vida que é Jesus Cristo. Por isso, Pai, nós te damos essa liberdade. Se está na sua casa, faça sua oração. Nós te damos essa liberdade, Pai. Queremos ter uma mente santa, Pai. Espírito Santo, santifica a nossa mente. Que as nossas escolhas, que a nossa mentalidade de sermos separados seja diária, Senhor. Seja diária, Pai. Para que a gente desfrute de relacionamento contigo e que isso traga um novo significado. O significado que nós vemos na Tua Palavra. Nós queremos viver pela Tua Palavra, ser conduzidos pela Tua Palavra, Senhor. Faz isso em nós, Pai. Faz isso em nós e através de nós. Em nome de Jesus. Amém. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a Tua palavra e enche-me até que em mim se ache só Ti. E então usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que Te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me,
como farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor.